Fala galera do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 e 20 da História 1 e História 2, onde aqui nós vamos falar sobre as revoltas emancipacionistas na História 1 e na História 2 nós vamos falar sobre o Iluminismo e os seus pensadores, beleza? Revoltas emancipacionistas, professor, que revoltas são essas? Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e Conjuração Carioca. Dê um like no nosso vídeo e vamos para a aula, tá bom? Desde já, antes de nós iniciarmos, eu queria parabenizar a galera que está entregando as atividades. Muito bom, a galera que está mandando recadinho. Poxa, muito bacana, é bom ter notícia de vocês e até mesmo notícias boas, né? Que a galera está participando, está fazendo as atividades. Quero parabenizar a todos, tá? Falando primeiro sobre a Conjuração Mineira, tá? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a Conjuração Mineira ela teve como base, tá? O Iluminismo, tá? As ideias iluministas que tomaram corpo dentro do Brasil e influenciaram muito o pensamento mineiro para que eles iniciassem esse processo, tá bom? Então, a Conjuração Mineira ela é também conhecida como Inconfidência Mineira e foi aí um movimento de caráter separatista, emancipacionista, como eu já falei, que ocorreu lá em Minas em 1789, tá? Basicamente aí bem próximo, né, durante aí o movimento também da Revolução Francesa lá, tá? Nós temos aí um conjunto de principais objetivos que era liberar, né, liberar o Brasil aí do domínio português e que tinha como principal lema, né, a liberdade ainda que tardia, beleza? Nós temos aí como principais integrantes desse movimento, nós temos o Joaquim José da Silva Xavier, que era o conhecido como Tiradentes, da Cláudio Manuel da Costa, que ele era poeta, Inácio José de Alvarenga, que era advogado, enfim, nós temos várias pessoas que faziam parte desse movimento, beleza? As principais causas que nós podemos dizer aqui, os principais motivadores para esse processo foram o desacordo, né, com várias ideias ou várias ações do governo português sobre o Brasil. Primeiro que os jovens, né, que vinham da Europa, né, os jovens letrados, que iam estudar fora e depois, terminados seus estudos, eles voltavam para o Brasil e vinham aí encharcados com ideias iluministas, tá? E essas ideias iluministas, né, influenciaram muito como uma das causas, como eu falei, né, a exploração política. Eles eram grandes críticos à exploração portuguesa sobre o Brasil, sobre a colônia brasileira, tá? A exploração política e econômica exercida por Portugal. Também esse movimento, né, da Inconfidência Mineira, ele foi marcado aí para o período da derrama, para o dia da derrama. Na verdade, a derrama era feita, né, em caso uma região ela não conseguisse pagar cerca de mais ou menos 1.500 quilos de ouro para Portugal, os soldados eles entravam nas casas, eles invadiam as vilas para fazer com que essas pessoas pagassem. Então eles invadiam as casas, retiravam os utensílios e materiais das casas das pessoas até que chegasse a essa quantia de ouro, tá? Mas haja vista que o ouro já tinha sido explorado, já estava sendo explorado já numa quantidade muito grande. Então o ouro ele estava se tornando mais escasso, com mais dificuldade para você achar. Mas aquele quilo, os 1.500, tinham que ser mantidos, tá? E também havia também a proibição, houve uma proibição de construção de manufaturas no Brasil. Então a região de Minas Gerais, eles estavam em Vila Rica, né? Na verdade, Vila Rica, eles estavam se voltando contra Portugal porque eles queriam também a instalação de manufaturas, né? Que aqui no Brasil pudesse ser produzido alguns produtos, alguns utensílios que eram vendidos por Portugal, beleza?
Então, os principais objetivos desse movimento da Inconfidência foi obter a independência do Brasil em relação a Portugal, né, implantar uma república no Brasil e também liberar e favorecer aí a implantação de uma manufatura no Brasil, beleza? Esse é um dos principais objetivos, tá? É importante nós falarmos que a Inconfidência Mineira fala muito sobre liberdade, mas como era um movimento na sua maioria, um movimento que era de uma classe superior, uma classe mais abastada, né? Nós não temos aí um senso comum entre eles em relação à liberação, à libertação dos escravos, tá? Algumas pessoas eram a favor, tá? Como por exemplo Tiradentes, que era favorável à abolição da escravidão, enquanto outros eles eram contrários à independência desses escravos. Então, quando nós falamos aqui de liberdade, não era liberdade para todos, tá bom? O fim da Conjuração Mineira, né, aquele movimento de conspiração contra a coroa portuguesa, foi aí delatado por Joaquim Silvério, né, ao governador da província, em troca do perdão das suas dívidas com o governo. Os inconfidentes eles foram presos, condenados, enquanto Tiradentes foi enforcado e teve seu corpo esquartejado e dividido aí, enquanto os outros eles foram exilados na África, tá? Então, falando sobre a Inconfidência, né, foi aí o primeiro movimento, um dos primeiros movimentos que nós temos de libertação do Brasil em relação a Portugal, tá? Um movimento emancipacionista, beleza? Um outro movimento emancipacionista que nós temos também, que é a Inconfidência Baiana, tá? Que é importante também nós falarmos, que é conhecida também como Conjuração Baiana, que foi denominada como Revolta dos Alfaiates também. Eles chamavam a Revolução Baiana a Conjuração Baiana de Revolta dos Alfaiates, tá? Foi um movimento de caráter também emancipacionista, como eu já falei, e ocorrido aí no século XVIII. Diferente do movimento que aconteceu lá na Inconfidência Mineira, lá na Bahia teve um caráter mais popular, tá? Para compreender a deflagração aí do movimento, nós temos que entender, né, nos reportar a transferência da capital a capital para o Rio de Janeiro. A capital era em Salvador, foi para o Rio de Janeiro. Em 1763, aí, a tal mudança de Salvador, né, para o Rio de Janeiro fez com que as pessoas que viviam naquela região tivessem aí uma redução dos seus privilégios e também nos recursos destinados à cidade. Somente o tal fator, né, o aumento de impostos e também as exigências coloniais fizeram piorar aí severamente as condições das pessoas que viviam naquela cidade, tá? Nós temos aí a população pobre, ela sofria com o aumento de custo de vida, com a escassez de alimentos, com o preconceito racial e também as agitações que eram constantes. Em 1797, ocorreram aí vários saques aos armazéns dos comércios de Salvador, até os escravos que levavam a carne para o general comandante foram assaltados. A população faminta roubava carne e farinha, e o descontentamento crescia gravemente, né? Houve um grande problema, uma convulsão social muito grande, tá? E havia um grande clima tenso, né? Umas condições favoráveis para circulações de ideias de liberdade, igualdade e também de fraternidade, beleza? Então, houve uma convulsão social, como eu falei, né? Vários quartéis incendiados, enfim. Os revoltosos, eles pregavam a libertação dos escravos e também a instauração de um governo igualitário, onde as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e o merecimento individual, além da instalação de uma república na Bahia e da liberdade de comércio, o aumento dos salários dos soldados. Tais ideias eram divulgadas, sobretudo, pelo 2 de agosto de 1798, né, o movimento ele teve uma jogada assim precipitada, né? Alguns dos seus membros eles distribuíram panfletos que
foram vistos, né, pelas autoridades, isso alertando as autoridades que existiam naquele momento, né, porque eles queriam eles queriam tomar o poder naquela região, mas que não teve sucesso, tá? Justamente porque as autoridades eles tomaram ciência do que estava para acontecer, tá? E aí as autoridades elas reagiram a tempo, tá? Detendo os líderes desse movimento. Tal como a Conjuração Mineira, os líderes foram interrogados e acabaram delatando os demais, né? Os líderes. Tal como lá na Conjuração Mineira, os membros que foram presos e pegos, eles delataram os demais, né? Através dos interrogatórios, eles conseguiram aí dar fim ao movimento. É importante dizer que esse movimento foi um movimento popular, diferente de Minas Gerais, foi um movimento popular, tá? Mas ele também foi reprimido pelo governo. Um outro movimento também separatista, que foi a Conjuração Carioca, foi um movimento de caráter intelectual que ocorreu no Rio de Janeiro aí no final do século XVIII. Diferente dos outros movimentos, tá? Esse movimento foi de um caráter mais intelectual, tá? Onde esse movimento ele tinha uma característica diferente dos outros, porque embora eles discutiam ações, né, não houve realmente algo propriamente, efetivamente feito, tá? No sentido de, né, instituído aí no Rio de Janeiro, né, esse movimento, ele inicialmente era uma sociedade, como eu falei, literária, que se reunia aí para debater alguns assuntos culturais, científicos, religiosos, enfim, eles discutiam temas, né, pertinentes à sociedade ali, principalmente também temas referentes ao iluminismo, tá? Então eram pensadores iluministas que se reuniam para falar sobre o assunto, e aos poucos a sociedade ela passou a ser composta por intelectuais, como eu já falei, que debatiam aí ideias iluministas, mas de uma forma mais incisiva. Dentre esses membros, né, nós podemos destacar o professor de retórica Manuel Inácio, que se formou lá em Coimbra, né? Enfim, como eu falei também, lá em Minas Gerais, lá em Vila Rica, né, todas essas pessoas que traziam essas ideias iluministas para o Brasil eram os filhos dos grandes fazendeiros, dos burgueses, das pessoas que tinham realmente um nível maior. Eles iam para a Europa, né, estudavam lá, traziam as ideias iluministas para o Brasil, tá? E até nós temos também naquela época o Mariano José Pereira, que ele foi até acusado de possuir uma obra de Rousseau, né, que era proibida naquela época. Ele foi acusado, né, de estar andando com a obra de Rousseau, né? Nós temos aí nesse movimento, né, o vice-rei Conde de Rezende estava tendo medo, né, com os argumentos políticos que esses filósofos estavam adquirindo, né? Esses intelectuais eles estavam ganhando força dentro do Rio de Janeiro, e ele não queria que esse movimento ele crescesse muito. Então ele ordenou lá em 1794, ele ordenou o fechamento da sociedade, tá? Mesmo assim, ele com medo de que esses pensadores, esses intelectuais, eles continuassem se reunindo de forma clandestina, ele ordenou que processassem esses pensadores e também assim, presos, instaurada uma devassa na vida deles. Depois de investigar minuciosamente a vida de todos eles, nenhuma prova concreta, né, que planejavam uma conspiração contra o governo, eles foram liberados depois de 2 anos, tá bom? E a Conjuração Carioca, ela foi mais um movimento intelectual do que propriamente um movimento efetivo de ação, tá? Então, esses 3 movimentos foram movimentos emancipacionistas que nós podemos chamar. Movimentos esses que nós chamamos de conjuração, que eram movimentos aí
de total separação do Estado da colônia portuguesa, tá bom? Criando aí uma república, enfim, eles queriam criar um Estado dentro do Brasil, tá bom? Falando agora, nós vamos lá para a história 2, beleza? Então, falando sobre o Iluminismo, sobre a história 2, capítulo 19 e 20. Tá? O Iluminismo ele foi um movimento que surgiu lá no século XVIII, um movimento de pensadores e intelectuais da época. Foi um movimento ligado à burguesia, tá? Tinha como principal objetivo, né, a gente sintetizando aí a ideia, foi um movimento intelectual e político também, tá? Que buscava, através da razão, explicar todos os fenômenos sociais, culturais e políticos que aconteciam na sociedade, trazendo aí uma crítica muito forte ao absolutismo, tá? Por isso era um movimento ligado à burguesia. Então, se é um movimento ligado à burguesia, criticava o absolutismo, tá? No momento onde nós temos o desenvolvimento grande do capitalismo, beleza? E no período aí da onde a gente tem como ponto também a chamada Revolução Científica, tá? As principais características, como eu já estava começando a pontuar, né? Nós temos aí a oposição à tradição, oposição ao que já existia. Eles queriam fazer uma crítica à sociedade como um todo, do molde que estava, tá? Também eles tinham como primazia a razão para explicar os fenômenos, como eu já falei para vocês. E também nós temos a crítica ao mercantilismo, ao sistema econômico que existia naquele momento, e também ao absolutismo, uma crítica ao poder ou ao direito divino dos reis naquele momento, tá? Havia também uma preocupação com a busca, né, das leis que regem a natureza, tá? E também uma crítica muito forte à Igreja Católica, como ela se apresentava naquele momento, tá bom? Então, para falarmos um pouco sobre os teóricos desse movimento, é importante nós dizermos que o Iluminismo ele não foi uma revolução, tá? Beleza, gente? Então, os teóricos eles trouxeram lá as suas obras, as suas ideias de Estado, de sociedade, de política, de economia, trouxeram as suas obras, colocaram perante a sociedade, tanto que as suas obras elas foram aprimoradas com o tempo, trazendo hoje muitos benefícios que nós vivenciamos hoje, tá? Influências diretas desse movimento, beleza? Mas não foi uma revolução, tá bom? Então, o primeiro que é importante nós falarmos aqui é John Locke, que ele era um grande ferrenho defensor das liberdades individuais, tá? E ele dizia que na sua obra que o ser humano ele nasce com o que nós chamamos de direitos inalienáveis, tá? Que são direito à vida, direito à liberdade e também à propriedade privada. Ouvindo aí, né, inspirado nessas leis, nós temos Voltaire, que era um ferrenho crítico da igreja. Ferrenho crítico por quê? Porque ele defendia as liberdades também individuais, liberdade de crença, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. E ele criticava a igreja pela doutrinação que a igreja fazia sobre a população, tá? Então, ele defendia, principalmente, ele se destaca, né, na defesa da liberdade de expressão. Também nós temos Montesquieu, tá? Que foi o pensador que trouxe aí, né, a divisão, a tripartição de poder. Ele dizia que o Estado ele era muito grande, muito poderoso, havia muito poder na mão do Estado para ficar na mão de uma única só pessoa. Então, ele dizia que o poder tinha que ser retirado da mão do rei e colocado aí em três partes iguais, que é o legislativo, quem faria as leis, o executivo, quem executaria, e o judiciário, que julgaria essas leis, tá? Eles seriam harmônicos entre si,
tá? Iguais, teoricamente, né? Na verdade, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, nós temos aí Montesquieu, ele não falava diretamente também de democracia, assim como Rousseau, mas ele fala da divisão do poder. Já era um assunto muito diferente, né? A gente pode dizer assim, um assunto bem progressista para aquela época, tá? Também nós temos Jean-Jacques Rousseau, que ele dizia que falava sobre, na sua obra, sobre o estado de natureza, o estado de pureza do homem, porque ele dizia que o homem nasce livre e bom, mas do decorrer da sua vida a sociedade o corrompe. Então ele era um grande ferrenho crítico às desigualdades que existiam e também à propriedade privada. Haja vista, né, quem diz que as ideias de Rousseau foram as bases para o socialismo que nós temos hoje. Tá? Ele criticava as desigualdades sociais que existiam e ele dizia que o povo deveria exercer o seu poder de forma direta. Não é uma democracia, tá? Não, ainda não. Mas esse pensamento de que o poder está na mão do povo, que ele deve exercer de forma direta, crítica à concentração de poder na mão de uma única pessoa, de um único grupo de pessoas, isso tudo vai trazer aí, com o passar do tempo, os conceitos de democracia, o conceito de povo no poder, trazendo aí as influências tanto para a Revolução Francesa quanto para a independência dos Estados Unidos e até mesmo para a nossa Inconfidência Mineira. Então, o Iluminismo foi um movimento que surgiu na Europa lá, e se espalhou aí por toda a Europa, todo mundo, né, trazendo até influências ao Brasil também, tá? Foi a base, como eu falei, da Revolução Francesa, que nós vamos ver mais à frente, tá? E também da independência dos Estados Unidos. Eu espero poder ter ajudado vocês. Cheguei ao final desse capítulo 19 e 20. Falamos sobre a Revolução, falamos sobre o Iluminismo e também sobre os pensadores do Iluminismo. Tem vários, mas nossa apostila, né, nós citamos esses que são mais importantes aí de acordo com a sua relevância para a história, beleza? Galera, façam os exercícios propostos para vocês, beleza? Conceituais da apostila, dos capítulos passados aqui, tá bom? E também os exercícios que foram enviados para casa. Valeu, galera? Fiquem com Deus e tchau.